Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje o programa Direção Espiritual. Depois de um longo tempo que nós estivemos sem o programa, Christian ficou 52 anos de férias. Foi, Christian? Christian, dá só uma baixadinha no piano aí para nós. Isso. 52 anos de férias, não tem? Que Christian? Acho que eu lhe vi só em fevereiro do ano passado, Christian. Feliz ano novo para você. Uma alegria muito grande. Eu tenho pessoalmente vivido um tempo muito importante na minha vida, de mais recolhimento, de mais vida interior. E esse mês de janeiro eu fiquei fiquei o mês todo fora. Mês de fevereiro um pouco também. E estávamos com saudade do programa Direção Espiritual, essa oportunidade que nós temos de entrar na sua casa, de falar ao seu coração. Eu sempre gosto de compreender a felicidade como um dom. E na teologia nós entendemos que todos os dons que Deus nos dá, eles chegam na nossa vida num formato de uma semente. O dom é dado por Deus, mas exige de nós um cultivo. Não é assim que funciona? O batismo é a mesma coisa. Quando nós concedemos o dom da vida nova a uma criança, através do sacramento do batismo, significa que tudo aquilo que foi dado gratuitamente
não fizemos nada para receber, não vem dos nossos méritos, mas da nossa escolha. Os nossos pais e padrinhos escolhem por nós e nós recebemos aquele dom que o sacramento infunde em nós. Mas depois, à medida em que a gente vai se tornando consciente, nós precisamos fazer o dom se tornar uma realidade. É como você plantar uma árvore. Você tem que olhar o terreno, se ele será favorável, se o clima daquele lugar será favorável ao desenvolvimento de todas as possibilidades que estão dentro daquela semente. É muito interessante a gente identificar filosoficamente que numa semente todas as possibilidades da planta estão condensadas. Então, da mesma forma, nós. Toda vez que você pensa no dom que Deus lhe deu, eu pessoalmente às vezes penso que o conceito de felicidade anda muito vazio por aí. Felicidade ficou muito associado àquilo que nós conseguimos expressar da nossa alegria, né? E uma coisa é aquilo que eu consigo expressar da minha alegria, outra coisa é ser feliz. Porque eu posso muito bem não estar expressando a minha alegria e estar sendo feliz a si mesmo. Felicidade é um conceito um pouco mais profundo do que tudo aquilo que nós conseguimos expressar dela. Então, quando é que você percebe que uma pessoa está feliz? A partir de uma harmonia pessoal que você identifica, uma serenidade, não é verdade? Aí sim vem também a alegria, o sorriso, a leveza. O contrário também nos faz perceber quando aquela pessoa está infeliz. Que a gente não pode nem dizer que ela é infeliz, porque senão nós estamos negando o dom de ser feliz que está nela. Então eu não posso confundir o estar infeliz com ser infeliz. São dois verbos que nos ajudam a compreender a vida numa dinâmica diferente. Aquilo que eu estou, o meu ser, no estado em que ele está, né? Então, eu sou e estou. Eu sou feliz, mas neste momento estou infeliz. Por quê? Você vai pensar num movimento que pode passar e ser modificado, diferente de um estado definitivo do ser. Quando eu falo do ser que sou, eu estou remetendo a tudo aquilo que em mim é essencial. Então eu tenho realidades essenciais e tenho realidades que são acidentais. Essencial é quando você pega tudo aquilo que em nós não é modificado, não será modificado. Por exemplo, a minha dignidade, ela jamais será retirada de mim. Mas eu posso esquecer que tenho dignidade e viver como se não tivesse. Então eu posso ter um comportamento acidental, isto é, não fere a minha essência, mas pode me fazer esquecer que eu sou, que eu tenho dignidade, que eu sou digno. A dignidade é um estado profundo do ser. É como se você pegasse, por exemplo, uma árvore. Ela é essencialmente madeira, não é? Quando você olha para uma árvore, qual é a essência dela? Madeira. Claro, aí você vai ter também as folhas. Mas se você pensar naquele tronco, o que ele é? Essencialmente, madeira. E se é uma árvore que é cultivada justamente para depois ser transformada, quando você olhar para a mesa que aquela árvore se tornou, você continua dizendo, ela é essencialmente madeira, mas é acidentalmente uma mesa. Por que é acidentalmente? Porque ela poderia ser uma cadeira, poderia ser uma escrivaninha, poderia ser uma estante, mas ela continua essencialmente madeira. Sempre que você quiser pensar aquilo que na sua vida é essencial, você vai recrutar tudo aquilo que em você foi dado como um dom. E os acidentes é aquilo que por acaso nós fazemos com o que nós recebemos. Então eu sou,
vou usar, né? Deus me deu inteligência. Eu sou inteligente essencialmente. Você tem a sua inteligência, você é essencialmente inteligente. Mas você pode fazer uso dessa inteligência para ser um advogado, para ser um médico. Aí é acidental. O seu ser inteligente está aí, dando forma a tudo que você quiser ser pela vida, fazer pela vida. Então, minha gente, toda vez que nós pensamos a felicidade, nós pensamos como um dom que nos foi dado e que precisa ser cultivado. A manutenção da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa realização. Você já me escutou falar disso? Eu prefiro muito mais compreender a tal felicidade como realização humana. Eu tenho uma sensação que o conceito de realização, ele engloba um pouco mais daquilo que eu compreendo como situações que me tornam felizes. Porque onde existir um cultivo desse dom, ali existe mais possibilidade de haver um ser humano realizado. A realização depende, primeiramente, do processo do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, como é que eu vou realizar aquilo que eu sei? Ou melhor, como é que eu vou poder realizar aquilo que eu sou se eu ainda não sei que sou? Sim, porque eu posso estar aqui com todas as possibilidades da semente e não saber que estou. Se eu não vivo um processo de autoconhecimento que me chega através da investigação que faço, do quanto eu presto atenção em mim, no meu comportamento, no meu jeito de ser, no quanto eu pergunto sobre mim aos meus pais. Ainda ontem eu falava disso lá no evento do Rio de Janeiro. Como é importante a gente ter a oportunidade de perguntar aos nossos pais como nós éramos quando crianças. Como foi que nós enfrentamos as primeiras dificuldades da vida? Quem foram os nossos melhores amigos? Quem foram as pessoas que tiveram influência sobre nós? Porque os nossos pais detêm conhecimento sobre nós que ninguém mais terá. Eles nos viram de um jeito único. Eles nos viram numa fase da vida que só eles podem nos contar. Por isso é tão importante a gente estar com pessoas que nos amaram profundamente nessas primeiras fases da vida, porque geralmente quem nos amou de verdade terá mais facilidade de ser fiel àquilo que nos conta. Então a gente saber de nós através do outro, isso é a experiência de autoconhecimento. E aí você começa aos poucos montar o quebra-cabeça. Sim, porque todos nós somos um quebra-cabeça. Há tantas coisas no meu jeito de ser hoje que eu ainda não sei entender porque eu ainda não montei as peças. O meu jeito de ser hoje, ele está intimamente conectado a muitas coisas que eu recebi na minha infância, que fizeram parte, que foram acumuladas em mim, situações que foram acumuladas em mim naquilo que nós chamamos de inconsciente, que é essa parte do ser, né? Nós não sabemos em que lugar está localizado no cérebro, mas é uma parte do ser que é atuante sobre nós e não é conhecido. Eu me lembro que nas minhas aulas de psicologia, com a minha queridíssima professora Udi, Maria de Lourdes Tridapali, lá de Santa Catarina de Brusque, uma das pessoas mais sábias, mais coerentes que eu conheci na minha vida, era a professora Udi. Era não, porque ela continua vivíssima, é a professora Udi. E eu me lembro que eu me interessei muito, já gostava de psicologia, mas com as aulas da professora Udi eu quis ir além. Eu estava fazendo um curso de filosofia com uma licenciatura em psicologia. Então eu poderia sair dali como um professor de filosofia, de psicologia e de educação, que era a área específica do nosso estudo. Mas a professora Udi, ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso. O inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele,
que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso. Mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né? Que você perde um pouco o controle de ser quem você é. E aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá, de alguma forma, tentar acessar esse inconsciente, através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente, para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento. E quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo. De tudo aquilo que é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não. Racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso.
Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, de estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples. Por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs o filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que, às vezes, algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, o amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes.
Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele, caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país, um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que esse tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem para a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente na melhor versão que podemos alcançar de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos assiste, você que nos divulga, você que faz parte da história deste programa. Há 12 anos, toda quinta-feira, agora toda quarta, com reprise no sábado às 20 horas. E depois, para quem não dorme, de domingo para segunda, à 1 da manhã. Não é isso, Binha? Gente, olha que belezura do livro novo que acabou de chegar hoje. Vai começar a chegar nas livrarias a partir do início de março, mas já existe à venda no site do Amazon. Para quem tem produtos da Canção Nova também no Amazon já? Já tem também, né? Alguns livros já estão lá. A Amazon é hoje uma das maiores oportunidades, né, que a gente tem de comprar livro, receber em casa. Eu já sou cliente deles há muitos anos. Reformei a minha biblioteca, né? Cheguei até a ser muito criticado, duramente criticado. Que eu só compro livro, que eu só compro... A Cidinha todo dia recebia uma caixa lá, por fim ela já estava... O que será tanto tem nessas caixas, gente?
Então, www.amazon.com.br, o livro Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, já está na pré-venda com uma, como é que chama isso? Exclusividade. Está com exclusividade de pré-venda no Amazon.com. E eu tive uma notícia muito agradável, que se tudo der certo, a Canção Nova fará uma parceria com a Planeta para ter o selo da Canção Nova neste livro também. Não é bom isso? Isso é ótimo, a Bia falou. Ela que falasse diferente para ela ver, que eu já arremessava um objeto dela aqui. Então a gente está muito feliz, porque vamos ver se vai acontecer essa parceria. Você vai poder comprar também através da Canção Nova. Um livro que eu recomendo muito, por ter sido escrito justamente no momento em que eu fazia uma reflexão muito, muito, muito frutuosa acerca de como eu vivi o meu tempo, de como eu experimentei o meu tempo. O livro é uma história, ele tem um formato romanceado, né? Ele tem umas primeiras 10, 15 páginas mais teóricas, sobre como esse movimento da pressa está retirando de nós a capacidade de refletir a vida que nós vivemos. A gente sabe que a qualidade da vida depende do quanto nós refletimos a vida que a gente vive. Porque se a gente não reflete o que nós estamos vivendo, se a gente não faz uma reflexão, a gente vai perdendo o senso crítico daquilo que vive. E às vezes, minha gente, nós temos uma capacidade tão grande de criticar o outro como ele vive. A gente sempre tem uma opinião sobre a vida do outro, né? E geralmente quem tem muita opinião sobre a vida do outro tem muita dificuldade de viver a própria vida. Porque quem se auto-reflete, quem tem o exercício diário de viver criticamente, que é uma forma positiva de viver, nem sobra tempo para ficar dando palpite na vida dos outros, a não ser que esse outro lhe peça opinião ou que ele esteja sob sua responsabilidade. Aí sim. Caso contrário, não. Até eu, como líder religioso, eu só vou dar palpite se por acaso eu for chamado a dar palpite. Diferente de fazer uma homilia. Se eu estou lá na igreja, eu falo o que eu quero e dou o conselho que eu quiser a partir do que está me motivando o evangelho daquele dia. Agora, quando uma pessoa está vivendo, porque ela está escolhendo viver daquele jeito, eu só vou dizer se eu for chamado, se eu tiver um convite para poder dizer alguma coisa a ela. Senão, ela vai ter que me ouvir nos momentos em que eu estou falando para todo mundo. E é por isso que às vezes é bom. Eu sempre escuto isso. Aquele programa foi para mim, Padre Fábio. Ontem mesmo, no evento que a gente teve no Rio de Janeiro, em São Paulo, no domingo. Como é bom quando termina, a pessoa diz: nossa, tudo que você falou hoje foi para mim. Que bom. Mas eu não saio por aí fazendo sermão, dando palpite na vida dos outros. Não, a evangelização, ela é para aqueles que querem. Jesus o tempo todo soube fazer essa diferenciação. Sim, a gente prega nas praças, a gente prega nos lugares públicos, mas quando se trata de uma vida pessoal ali sendo vivida, é só se eu for chamado. Então, às vezes, porque não tenho uma reflexão sobre a minha vida, resta muito tempo para eu ficar dando palpite na vida dos outros. Esse livro, ele nasce de um encontro do homem com a sua consciência. Por isso que ele é um formato romanceado, você vai ler muito rapidamente. Essa consciência, no livro, é uma menina. O homem está se arrumando para ir trabalhar e, de repente, misteriosamente, ele percebe a presença daquela menina. E como ele já estava arrebatado, ele já estava vivendo um momento de êxtase, ele não questiona como que aquela menina foi parar ali dentro. Claro, uma pessoa racional como ele faria isso. Ele está se arrumando para ir trabalhar. De repente tem uma menina dentro do quarto? Não. Então, como esse arrebatamento, que é o encontro dele com a sua consciência, começa um pouco antes dele perceber a menina, na hora que a menina está diante dos olhos dele, não passa pela problematização. De onde veio essa menina? Não. Então ela começa a estabelecer com ele um diálogo. Ela faz uma primeira pergunta, ele responde, e assim o livro vai sendo desenvolvido, pegando questões muito pertinentes aos nossos dias. Porque é impressionante como
À medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais. Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente, este livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo. Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você? Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós
criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente, sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo. Erramos porque não sabemos por que estamos errando. E de repente, um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem, quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, ele estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter. Sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu. Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. Mas muitas. E aí, de repente, você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer: hoje eu quero viver isso. E você ter o direito. Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito. Eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar, a não ser que você já possa e queira e escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Esse invasor autorizado, que retira a nossa paz,
dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai, a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles. Quais são os desequilíbrios emocionais, físicos que isso vai trazer para nós? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso nós escolhemos gastar da pior forma, sem nenhuma inteligência. Então, eu espero que este livro possa lhe fazer o mesmo bem, ou até mais, do que ele já fez para mim no momento que eu escrevi. Ele foi muito importante para mim, sobretudo no momento em que eu fiz. No momento em que eu convivi com ele, porque eu gosto de conviver com os meus livros antes de escrevê-los. Tanto é que eu escrevi rapidinho, porque eu já tinha convivido tanto tempo com ele, mas o meu jeito de viver não me permitia torná-lo concreto. Tanto é que vocês percebem, há muitos anos que eu não lançava um livro meu. O último que eu lancei foi aquele com Karnal. Foi fruto de uma conversa, sentamos lá e conversamos. Mas o debruçar sobre um texto, isso exige tempo, exige descanso. Você tem que estar bem para poder fazer. Então eu já tinha convivido muito tempo com as questões que me incomodavam neste livro, e aí, quando eu fui escrevê-lo, foi um processo fácil. E por falar em viver bem, eu quero convidar você que está esperando a oportunidade de viajar, de fazer uma peregrinação para a Terra Santa e de maneira especial comigo. Nós vamos passar Pentecostes em Jerusalém. Nós vamos sair no dia 8 de junho e retornaremos no dia 17. E você é o nosso convidado. Será uma viagem maravilhosa, conhecendo Israel, os lugares mais importantes da nossa fé, lugares por onde Jesus passou, celebrar todos os dias, viver com intensidade a mística daquele lugar, que tão bem faz a quem passa por lá. Então queria convidar você para se programar, para estar conosco, de 8 de junho até o dia 17. Ligue para os telefones que aparecem aí na sua tela. Vai aparecer agora, Bia, ou não? Pode ligar tanto para a Canção Nova, ou amanhã para a Obra de Maria, para você fazer a sua consulta, ver as condições de pagamento, para ver se cabe dentro das suas perspectivas. E um conselho, se couber, se você tiver vontade, faça isso. Às vezes nós ficamos adiando os nossos sonhos, ficamos guardando dinheiro por uma situação que a gente nem sabe se vai acontecer. É claro que ninguém pode ser imprudente. Mas se você acha que este sonho está na hora de realizar, faça. Não espere adoecer, não espere mais não ter saúde. Eu acho tão bonitinho de ver nas minhas peregrinas, que já estão há anos viajando comigo, como elas descobriram isso na hora certa. Sim, porque às vezes, minha gente, depois que você já não tem mais disposição física, perde-se a alegria, perde-se a satisfação de estar lá, que esperou muito tempo, passou o prazo de validade. Porque o ser humano, o corpo, ele passa a validade. Então vamos tirar esses sonhos das gavetas e realizá-los enquanto a gente tem saúde para isso. Tá bom? Então ligue, faça a sua consulta, tanto aqui na Canção Nova como na Obra de Maria, que vamos peregrinar para Israel do dia 8 de junho até o dia 17. E vamos passar Pentecostes em Jerusalém. Muito obrigado, Sr. Christian, pela sua companhia. Até a semana que vem. Vamos ver se o Christian estará aqui na semana que vem. Pode ser que ele esteja em algum país nórdico, alguma viagem importante, né? E muito obrigado a você que me acompanha toda quarta-feira. Obrigado pela paciência desse tempo que o programa foi só reprise. Obrigado pelo seu carinho, pela oportunidade que eu tenho de estar e fazer parte da sua casa, da sua vida. E derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.